Opa, aqui é o Danilo Mazzuchin. Partimos para a nossa segunda aula do curso de Políticas do Google Ads. O curso que tem a intenção de fazer com que você possa compreender como funcionam as políticas do Google Ads, muito mais do que entender como funcionam essas políticas, fazer com que você possa evitar ter suspensão de conta, reprovação de anúncio, limitação de anúncio, ou caso você já tenha tido suspensão, reprovação e limitação, que você possa então, aprendendo, entendendo como funcionam as políticas, reverter este cenário, reativar a sua conta ou fazer com que o seu anúncio que está com o status reprovado possa ser novamente qualificado, ou com o status limitado, que ele possa novamente ser qualificado para poder rodar sem limitação alguma. Esta é a segunda aula do nosso curso. Se você está vendo pela primeira vez esta aula, não assistiu ainda à primeira aula de políticas do Google Ads, eu recomendo que antes de dar sequência assistindo essa aula aqui, que é a segunda aula, que você possa clicar no card que está aparecendo logo acima para que você possa consumir, assistir ao conteúdo da primeira aula, onde eu mostrei dados históricos estatísticos, o quanto que o Google ele está de fato aumentando a quantidade de suspensões de conta, de reprovações de anúncios, assim também como trouxe alguns conceitos básicos no que tange a quem suspende as contas, quem reprova anúncio, quem faz todo esse monitoramento, é um ser humano, é uma inteligência artificial, são os dois, enfim. Então esses conceitos básicos, eles são muito importantes para que nós possamos criar um alicerce, uma estrutura, para que nessa segunda aula, terceira, quarta, quinta e assim por diante, você possa caminhar de uma maneira mais tranquila. Esse conteúdo ele é pautado principalmente para quem é gestor de tráfego, para quem trabalha em agência, ou para quem é um profissional de marketing que deseja entender mais de políticas, ou um empreendedor que faz sua própria gestão de tráfego, está com uma conta suspensa, ou não deseja ter a sua conta suspensa, anúncio, reprovado, ou não qualificado, tá? Aqueles que desejam um caminho mais curto, que desejam fazer com que as suas contas elas sejam reativadas de maneira mais rápida, mas não necessariamente querem entender todo o conteúdo no que tange as políticas do Google Ads, existe uma playlist, tá? Ao qual também está aparecendo um card logo aqui em cima, que você pode acessar e lá sim nós já falaremos, nós já dispomos de maneira mais direta como funciona a fraude em sistema, práticas comerciais inaceitáveis, pagamentos suspeitos, que são os principais tipos de suspensões que existem e como que então você pode fazer com que a sua conta ela seja reativada, tá? Então o conteúdo ele é focado para quem de fato quer aprender do início, o meio e o fim. Sair do básico ou o não entendimento sobre nada de políticas no Google Ads e ao terminar um mini curso, ao terminar esse curso, ter total consciência de como funcionam as políticas desse player. Antes de nós começarmos a nossa segunda aula, eu quero que você tenha um rápido recado institucional aqui da Mazzuchin. Qual é a trilha para o sucesso? A Mazzuchin é uma agência de marketing que trabalha diariamente pelo sucesso da sua empresa. Somos mentes inquietas, sempre buscando os melhores resultados em gestão de tráfego pago, tráfego orgânico e criação de identidade visual. Nós acreditamos que o empreendedorismo é a chave para a transformação. É por isso que você pode contar com a Mazzuchin para estar sempre ao seu lado. Oferecemos produtos que dão a você e ao seu negócio toda a estrutura necessária para crescer. E não para por aí. Conheça o nosso mais novo lançamento, a Mazzuchin Plus, uma plataforma completa onde você aprende, coloca o conhecimento em prática e tira dúvidas. Tudo isso em um só lugar. Demais, não é? Quem conhece sabe. A trilha do sucesso passa pela Mazzuchin. Estamos sempre online, reinventando o seu negócio. Já estou aqui com a tela do computador em exibição para você, para que nós possamos dar início à nossa segunda aula de políticas do Google Ads. Na aula passada, nós trabalhamos com alguns temas de conceitos básicos. Na aula de hoje, nós iremos entender o que é avaliado na política ou nas políticas do Google Ads especificamente, dentro desse player. Nós temos 4 itens que são avaliados e nós podemos ter suspensão ou reprovação, limitação de anúncio em qualquer um dessas quatro facetas, desses 4 itens, que são conteúdo proibido, segundo, práticas proibidas, terceiro, conteúdos e recursos restritos ou quarto, editorial e técnico. Vamos lá.
Quando nós falamos de conteúdo proibido, nós estamos falando exatamente aquilo que o Google não deixa. Ele não permite com que nós anunciemos. Vamos lá. Olha, drogas, você não pode vender. Nenhum tipo de droga pode ser comercializado utilizando qualquer rede de anúncios do Google. Não pode, é proibido. Esse medicamento A, B, C não pode ser proibido. Então, essa política de conteúdo proibido é uma listagem, de fato, aonde o Google ele dispõe tudo aquilo que não pode ser anunciado, tá? Se você quiser ter essa listagem, inclusive, coloca aqui nos comentários, eu disponho o link dessa listagem. Então, tem uma listagem extensa daquilo que não pode ser comercializado, não pode ser divulgado pelo Google Ads. Segundo, práticas proibidas. Quando nós falamos de práticas proibidas, é um tipo, uma faceta de suspensão de conta, de reprovação de anúncio que muitos anunciantes eles caem, a maioria que caem é dentro de práticas proibidas, como por exemplo, eu vou fazer um clocking, quando o usuário, dependendo da onde esse usuário ele estiver, ele acessar o meu site, ele vai ter uma mensagem diferente. O clocking por si só, você exibir mensagens diferentes para os consumidores que estão em locais diferentes, por exemplo, geográficos, não vai lhe trazer uma suspensão de conta por exemplo, fraude em sistema. Entretanto, se você fizer algum tipo de distinção, e a partir do momento que você faça essa distinção de públicos, ou você mascare, você esconda algo do motor do Google, do robô do Google, quando ele for acessar o teu site, a partir desse momento, por você usar clocking, você mostra uma mensagem diferente. Exemplo, no teu site você está adotando práticas inaceitáveis. Você está, por exemplo, divulgando algo que você não pode divulgar, que é proibido no Google. Vamos colocar isso como exemplo. E a partir desse momento você sabe que não pode rodar e você usa clocking, para que quando o usuário acessar o teu site, ele tenha a mensagem, toda a copy do site, seja aquilo que você quer realmente falar para ele. Agora, quando o Google, o robô do Google acesse, a inteligência artificial do Google acesse, ele tenha outro conteúdo, um conteúdo diferente, um conteúdo não nocivo. Né? A partir desse momento, então, o Google ele pode suspender a sua conta por fraude em sistema, tá? Então, as práticas proibidas, elas são muito utilizadas no Google e pelas consultorias que eu pratico aqui dentro da Mazuquim e que eu observo que os outros consultores aqui na agência, eles também realizam para os nossos clientes que contratam as nossas consultorias, a maioria está dentro de práticas proibidas e muitas vezes o cliente ele nem sabe que ele está realizando uma prática proibida, mas ele está realizando esta prática proibida. Muitos, por exemplo, infoprodutores, afiliados, não somente infoprodutores, mas produtores também fim de produto físico, vamos imaginar o seguinte sentido, dentro do seguinte contexto. Você é um afiliado, aí você utilizou a página de um infoprodutor, vamos pensar que é um infoprodutor, você utilizou essa página de vendas. Se você copiou e colou essa página de vendas, ou está usando a mesma página de vendas em si, você pode cair como práticas comerciais inaceitáveis por você não ter um conteúdo próprio, seu, original suficiente. Tá? Então, existe essa possibilidade de suspensão só por você estar usando o mesmo conteúdo desse infoprodutor. Mas e se eu colocar em outro domínio, Danilo, você também pode ter essa mesma problemática de suspensão por não ter um conteúdo suficiente original. E aí você vai cair em fraude em sistema. Tá? Então, as práticas proibidas, elas são diversas, nós iremos falar bastante sobre cada uma delas. Na aula de hoje, nós falaremos mais sobre conteúdo proibido. Na próxima aula, nós falaremos sobre práticas proibidas e assim por diante. O terceiro, conteúdos e recursos restritos. Quando nós falamos de conteúdos e recursos, extensões, que elas são restritas, são aquelas que você pode anunciar, o Google fala, ok, você pode anunciar. Entretanto, existirá uma restrição de público que pode visualizar esse tipo de conteúdo. Aí nós podemos falar diversos aqui. Conteúdo adulto, por exemplo. Tem alguns conteúdos adultos que você pode rodar tranquilamente, não tem problema nenhum. Eu vendo, por exemplo, um medicamento de disfunção erétil. Tudo bem, as pessoas elas podem pesquisar, devem encontrar o seu resultado dentro de uma das redes que eu, Google, tenho aqui de anúncio. Não tem problema nenhum, você pode fazer isso. Entretanto, não são todos os consumidores que poderão visualizar, porque talvez crianças não possam ver isto. A partir desse momento, então, determinados públicos que o Google ele não consiga rastrear para poder saber a faixa etária, não irão visualizar. Isso é bem ruim para você, porque muitas vezes o Google não rastreia o tipo de consumidor, a idade, etc., né, o sexo e por aí vai, região geográfica.
e até mesmo os grupos também de interesse, ele não consegue rastrear, e a partir desse momento, então, você perde muito tráfego. E aí, se você já está dentro de uma área que tem pouco tráfego, e o Google limita o teu anúncio, a tendência é que você tenha menos tráfego ainda, que o teu CPC fique muito mais elevado e influencie diretamente na sua performance. A gente para, então, de falar agora de suspensão de conta, de reprovação de anúncio, e passa a falar de performance. Você vai ter um CPA mais alto, ou seja, maior, um custo por aquisição mais elevado, você terá um ROAS, geralmente, se você tem loja virtual, menor, seu ROAS ele não será tão saudável quanto se você conseguisse rodar com os anúncios qualificados sem limitação. Então, como que nós podemos interagir para que os nossos anúncios eles fiquem 100% qualificados e não limitados? Existem algumas possibilidades, tá? Mas nós falaremos posteriormente, daqui a 2 aulas, sobre conteúdos e recursos restritos. O importante agora é só você entender o que são conteúdos proibidos, práticas proibidas, conteúdos e recursos restritos, e por último, você vai ter que entender agora o quarto, que é editorial e técnico. Quando nós falamos do que é avaliado na política do Google em editorial e técnico, nós estamos falando diretamente dos anúncios que nós escrevemos, das imagens que nós dispomos dentro dos anúncios. Vamos imaginar que você agora colocou uma imagem na rede de display não profissional, totalmente amadora, toda borrada, não dá para o consumidor poder ler o que ele está disposto. A partir desse momento você vai cair em editorial e técnico, você pode ter o seu anúncio reprovado ou até mesmo sua conta suspensa se existir uma recorrência de reprovação dos seus anúncios. Tá? Você foi na rede de pesquisa e criou um anúncio responsivo de texto, e a partir desse momento você colocou, por exemplo, imagina que você fosse escrever a palavra grátis, e aí você colocou tudo maiúsculo, e aí você colocou, ao invés do i, você colocou uma exclamação, porque, sei lá, por algum motivo você acredita que vai chamar mais atenção, ficou visualmente mais, na sua opinião, mais agradável, tá? Não pode fazer isso, você vai infringir a política de editorial e técnico. Então, isso não pode acontecer. Tem vários itens que nós também falaremos sobre tamanho de anúncio, etc, etc, dentro do editorial e técnico. Agora, na aula de hoje, nós focaremos no primeiro item aqui, que é o conteúdo proibido. Quais são estes conteúdos proibidos que o Google ele traz para nós e o que nós devemos fazer para não ter problema com essa política de conteúdo proibido? Vamos lá. Conteúdo proibido. Primeiro, quando nós falamos de conteúdos proibidos, nós estamos falando de 4 itens, 4 categorias. Produtos falsificados. Segundo, produtos ou serviços perigosos. Terceiro, permissão de comportamento desonesto. E quarto, conteúdo inadequado. Veremos cada um destes 4. O primeiro são produtos falsificados. Vamos lá. Produtos falsificados. Todo e qualquer produto que seja pirata, réplica ou muito similar à marca original é classificado como um produto falsificado. Então, produtos falsificados, obviamente, não podem rodar dentro da rede do Google, é dito como um conteúdo proibido. A grande questão é que, por exemplo, poxa, mas eu tenho uma réplica, ele não é um produto pirata, tudo bem, réplica também é considerado um produto proibido. O problema está quando você não tem réplica, você não tem um produto pirata, a marca ela não é similar ao original e mesmo assim o Google, por exemplo, no seu Merchant Center, ele está reprovando por ser um produto falsificado, até mesmo dentro do Google Ads por produto falsificado. O que você tem que fazer quando isso acontece? Primeiro, você vai buscar fazer uma contestação dizendo que os seus produtos eles não são piratas, não são réplicas, não possuem as marcas similares às marcas tradicionais do mercado. A partir desse momento, então, você não está infringindo as políticas do Google de conteúdo proibido. Se isso não adiantar, e muitas vezes, infelizmente, acaba não adiantando, o ideal é você fazer algumas modificações, por exemplo, se for Merchant Center no seu feed, nos nomes dos produtos, tá? Modifica os nomes, modifica os títulos, modifica as descrições, sobe poucos produtos primeiro, não sobe tudo de uma vez, coloca lá 3, 4, 5, 6 produtos, e aí você reenvia esse feed para ele tentar, para que nós possamos tentar fazer com que ele deixe de ser classificado como produto falsificado e possa ser qualificado normalmente esse feed, tá? Cada situação nós teremos talvez abordagens diferentes, mas existe um padrão. E esse foi um dos padrões que eu citei para você. Geralmente se soluciona fazendo isso que eu disse. Você fez a contestação, continua dando produto falsificado ainda, mesmo você sabendo que não é réplica, não é pirata, não tem marca similar? Tira a maioria dos produtos que você já tem lá no seu feed, sobe alguns e faz a modificação de título, descrição, deixa tudo diferente. E aí depois sim, mas Danilo, se eu não deixar lá o título da forma como tem que ser, a descrição como tem que ser, eu vou ter dificuldade em ter tráfego, em ter venda. Não tem problema, você sobe o feed ele vai ser aprovado. Depois que ele for aprovado, porque quem aprova primeiro é um ser humano.
Depois que ele for aprovado, aí você pode fazer as modificações, tá? E isso, na verdade, não é uma prática ilegal, isso que eu estou dispondo para você, muito pelo contrário. Simplesmente e como o Google não está deixando nós rodarmos aquilo que nós precisamos de rodar, e nós sabemos que não são réplicas, não são piratas, não tem marca similar também, a partir desse momento nós só estamos fazendo uma interação para que nós possamos rodar tranquilamente. Bom, então, produto falsificado? Ah, mas é produto falsificado o meu mesmo, então você não pode rodar. Bom, pronto, não pode rodar. Ah, mas eu quero tentar usar essa técnica aqui que você falou com um produto falsificado. Aí é com você, não é comigo, tá? Mas enfim, geralmente funciona quando o Google está trazendo esse problema para você em produtos falsificados, você fazer modificação de título, modificação de descrição, e em situações mais severas, você trabalhar com outra conta de Merchant Center, ou se o problema for só dentro do Google Ads, trabalhar inclusive com outra campanha, se não rolar, outra conta dentro do Google Ads, em casos mais extremos, tá? Mas geralmente, esse outro conceito que eu trouxe para você tende a funcionar. Produtos ou serviços perigosos. Produtos e serviços que coloquem em risco a saúde do ser humano, a minha, a sua saúde, a nossa saúde, como drogas, armas de fogo, dentre outros. São produtos ou serviços que não podem ser anunciados, entram na categoria de conteúdo proibido. Então, vamos lá a exemplos. Acontece muito quando você tenta comercializar um tipo de medicamento. Esse medicamento ele está na lista negra do Google, na blacklist, onde ele não pode ser propagado, não pode ser divulgado. Se você colocar ele no título, seja título 1, título 2, independente do título que você colocou na descrição, colocou num recurso, a partir desse momento sua conta ela pode ser suspensa, ou na melhor das hipóteses, o seu anúncio ele será reprovado, tá? O que você tem que fazer quando você vai comercializar algo que o Google ele não permite? Fato é, o ideal é, se de fato esse produto ele é nocivo, é um produto ao qual ele pode trazer algum tipo de perigo para o ser humano, para mim e para você, é não fazer a comercialização, respeitar as políticas do Google. Agora, se o Google ele está reprovando ou ele suspendeu a sua conta por você colocar um termo de um medicamento ao qual não é nocivo, não é proibido, mas ele está encarando o que é proibido, e isso acontece bastante, o que você pode fazer é se já foi suspensa sua conta, então, uma reivindicação, enviar o formulário para o Google, citando que houve uma falha, houve um erro da inteligência artificial, o algoritmo ele entendeu de uma maneira incorreta e a partir desse momento ele tomou uma decisão incorreta e você deseja que o ser humano do Google, que trabalha no Google, possa reparar esse erro. Se isso não adiantar, se a sua conta não for reativada, você buscar trabalhar com alguma outra conta. A sugestão é que você já tenha uma conta com hits, uma conta, ou seja, que já seja utilizada ao determinado tempo, e você não mais utilize essa palavra dentro de qualquer nível, seja de recursos, né, as extensões, seja a nível de palavra-chave ou de anúncio. Danilo, tudo bem, legal, mas se eu não colocar a palavra-chave, como é que eu vou rodar para essa área? Calma, você vai fazer toda a configuração da sua campanha normalmente para uma área qualquer, pode até ser para a área de medicamento, mas sem medicamentos mais simples de rodarem no Google, e depois que tiver tudo qualificado, aprovado, aí você altera a palavra-chave, tende a funcionar. É mais uma técnica que tende a funcionar. Mas isso que eu estou dizendo é de fato se estiver existindo um erro do Google, tá? Tanto da IA quanto ou do ser humano. Agora, se de fato um produto ou um serviço, algo que coloque em risco a vida do ser humano não possa rodar, obviamente, minha sugestão é que você não rode, busque fazer outro tipo de marketing. Eu sou uma loja que vendo armas de fogo, faz um orgânico, tá? Inclusive, brevemente sairá uma quantidade bem grande de conteúdos de ranqueamento orgânico no Google, que é uma das outras facetas que eu gosto bastante de ensinar, que eu aplico bastante já há muitos anos, seja em Mazuquim, antes de Mazuquim também, só de Mazuquim há 12 anos, com ranqueamento orgânico, e nós teremos bastante. Então você tem outras opções de anúncios para poder trabalhar que não venha a te gerar problema com o Google, nesse caso com o Google Ads, tá? Então, produtos ou serviços perigosos também caem dentro de conteúdo proibido, e eu citei aqui uma forma que você pode, uma maneira qual você pode ter uma estratégia para conseguir rodar, mesmo sendo produto ou serviço perigoso que está sendo encarado pela IA ou pelo time humano do Google. Vamos lá. Permissão de comportamento desonesto. Ações realizadas
que visam enganar alguém de alguma forma, seja um documento falso, um diploma, acesso a algum software, dentre outros. São ilegais de serem anunciados no Google. Então, essa política de comportamento desonesto está tendo muito, tá? Principalmente após o Google ele vir com uma nova política, a política ao qual não se pode anunciar serviços ou documentos, serviços oficiais, documentos do governo, não pode anunciar. Serviços gratuitos também, inclusive, estão caindo dentro dessa política, onde se pode acontecer 2 pontos. Se pode suspender sua conta por práticas comerciais inaceitáveis e ou fraude em sistema, assim também como o anúncio ele pode ser reprovado. Tá? Na melhor das hipóteses, o anúncio ele é reprovado, e você vai buscar tentar qualificar esse anúncio, que vai mostrar lá serviços oficiais, documentos do governo. E aí você entra nessa questão do permissão de comportamento desonesto. Tá? Quando nós falamos do comportamento desonesto, é de fato algo que será realizado, está sendo promovido pelo anunciante, que tende a gerar algum ônus para quem consumir aquele produto ou aquele serviço. Vou lhe dar um exemplo. Alguém vai sair prejudicado. Vou lhe dar um exemplo. Puxa, para eu conseguir tirar um visto, eu preciso de um diploma aqui no Brasil para eu conseguir tirar o visto para poder ir para X país. Se eu não tiver esse diploma, eu não consigo tirar o visto que eu preciso. Aí você vai recorrer a alguém que possa permitir você ter esse diploma para que você consiga tirar esse visto. Se você encontra essa pessoa, esse anunciante que está dentro do Google Ads, concorda comigo que o órgão que recebeu esse diploma seu falso, ele está sendo lesado? Então isso é um comportamento desonesto. Então você não pode vender... o Google ele não permite dentro do seu ecossistema que colabore de alguma forma em comportamentos desonestos. Puxa, eu gostaria muito de ter as informações do WhatsApp daquela pessoa X. Então eu gostaria de contratar aqui, entre aspas, tá, um detetive que pudesse craquear aquelas informações, roubar aquelas informações daquele celular, para eu poder ter aqueles dados, porque faz sentido para mim de alguma forma. Não vamos colocar aqui o motivo em si, mas eu preciso disso. E aí você observa que, quando você pesquisa na internet, aparecem diversos anunciantes do Google que diz que eles conseguem clonar o WhatsApp, pegar as informações no WhatsApp, craquear, enfim, hackear, né, que é o mais utilizado, mas enfim, como é maléfico, então craquear. A partir desse momento, então, o Google não pode, de maneira alguma, ser coautor deste crime, porque isso é um crime, isso é um comportamento desonesto. Né? É um eufemismo falar que é um comportamento desonesto, isso é um crime. A partir desse momento, então, o Google ele vai suspender a conta destes anunciantes. Se você for um desses anunciantes, ele vai suspender a sua conta. Legal, Danilo, eu entendi tudo isso. Realmente é importante, né, o Google ter essa conscientização, ele buscar criar essas políticas para que nós possamos ter um ecossistema mais saudável. Mas eu fui suspenso por comportamento desonesto e eu não tenho comportamento desonesto nenhum. Falei de visto, né? Por exemplo, eu sou uma empresa que emito vistos. Na verdade, eu nem emito vistos, eu dou consultoria, eu presto consultoria para quem quer ir para X país para poder ter esses vistos e eu fui suspenso. E aí, cara, o que você me diz sobre isso? Bom, o que eu digo para você sobre isso? Eu digo que a inteligência artificial, por mais inteligente que ela busque ser, e ela está cada vez aprendendo mais, ela erra muito ainda. Então, é natural que suspensões elas possam acontecer, reprovações de anúncios elas possam acontecer que não deveriam acontecer. Então, você tem que contestar se o seu anúncio foi reprovado, só você ir lá na guia anúncio, posiciona o cursor do mouse lá em status, enviar contestação, né, enviar para análise, ele irá para análise, e possivelmente o time humano do Google irá qualificar. Ou não, se não qualificar, você tem que adotar outras estratégias para conseguir qualificar o seu anúncio. Se o seu anúncio ele foi reprovado, por exemplo, como eu citei lá, para o comportamento desonesto, está aparecendo para você, serviços oficiais documentos do governo, verifica que se você colocou o nome lá visto, seja a própria nomenclatura em si do visto, o nome dele, ou o termo visto, retira. Nacionalidade, retira. Busca utilizar termos genéricos, verifica se tem no seu site também esses termos, muda o que tem lá no seu site desses termos, para que a inteligência artificial do Google, quando você editar o seu anúncio e salvar novamente, que vai entrar em revisão, ela não encontre mais esses termos. Fez isso, não deu certo? Calma, não fica triste. O que você vai fazer agora?
Você vai pegar, vai deixar esse grupo de anúncio aí parado, vai criar um novo grupo de anúncio já com esses termos fora, não existindo esses termos. Fez isso, deu certo, ótimo, parabéns, vida que segue. Não deu certo, calma, ainda tem mais opções. Fica geralmente em buffer, fica na memória do Google, aquela problemática que você gerou, e a partir desse momento ele pode sim reprovar novamente, né, instantaneamente. O que você pode fazer? Você pode ter que fazer com que o Google ele reprocesse e crie um novo histórico. Como que eu faço isso, Danilo? Por exemplo, mudando algo agressivo dentro da sua composição, entre anúncio, palavra-chave e página de destino. Você mudar, por exemplo, a URL do seu site, já vai fazer com que o Google seja uma mudança agressiva, e ele vai gerar um novo histórico. Então, se você mudar a sua URL, possa ser que você já tenha o seu anúncio ele reativado, ele qualificado. Aí você tanto pode mudar em qualquer um desses, entre aspas, tá, anúncios que você criou novos, porque teoricamente, nesse exemplo que eu dei, você está com 2 grupos de anúncios e com 2 anúncios, ou você pode criar um terceiro grupo de anúncio. Não tem problema nenhum, tá? Última hipótese, fez isso, não funcionou, o que você pode fazer ainda? Pega algum domínio que você já tenha, de outra área, tá, ao qual já tem anúncio no Google, já se anuncia no Google por X tempo, cria um subdomínio dentro desse domínio e coloca em um desses anúncios que você tem ativo, que está nesse momento reprovado. Muito provavelmente o seu anúncio ele será qualificado, tá? Quem está dizendo isso para você é quem pratica, realiza essas ações diariamente, constantemente, beleza? Vai funcionar. Dúvidas? Coloca nos comentários. Pode ser que conforme eu estou explicando a política e colocando também as soluções existentes, surjam dúvidas, vai perguntando aqui nos comentários e eu vou respondendo assim que possível e o mais rápido possível. Conteúdo inadequado. Então, outro ponto que faz com que nós possamos ter a nossa conta suspensa, anúncio reprovado, limitado, são que vai entrar em conteúdo proibido, são os conteúdos inadequados. Esta é uma política muito extensa, que vai desde incitar a intolerância, tá, até a crueldade contra animais. É muito extensa essa política. Se você quiser visualizar tudo que tem dentro dessa política de conteúdo inadequado, eu envio para você o link do próprio Google, oficial do Google, onde mostra todos os tipos de conteúdos inadequados que caem dentro de conteúdo proibido. Então você não pode, de maneira alguma, por exemplo, incitar a violência. De alguma forma você achou que um trocadilho seria legal, ao qual você colocou que, só imaginarmos, só colocar aqui como hipótese, tá? Agora você está boxeando, você está batendo o preço do seu concorrente. Você escreveu de maneira bem infantilizada dentro da sua concepção. Você jamais imaginou que isso iria incentivar, incitar a violência, porque não era o foco mesmo. Mas a inteligência artificial, quando ela leu aquilo, opa, o que é isso? Bater no outro? Ah, não. Você está incitando a violência, a intolerância. Então você é suspenso ou tem um anúncio reprovado, tá? Então, eu estou dizendo aqui um caso ao qual você simplesmente errou na sua copy. Quando eu digo errou na copy, eu estou querendo dizer no sentido de que você feriu a política do Google, porque a IA entendeu, ela leu de uma maneira ao qual um ser humano, talvez, ao ler e ao ter a cultura do brasileiro, ele entenderia que aquilo ali é um trocadilho, é algo que a gente fala no dia a dia. Mas a IA não tem isso. A partir desse momento, então, ela suspendeu sua conta e ou reprovou seu anúncio. O que você tem que fazer? Editar o seu anúncio e enviar uma contestação ou, se for uma reprovação de anúncio, editar o seu anúncio e enviar para análise. Tá? Ah, não, mas realmente aqui eu tenho um business, ou eu tenho um cliente, que seja, imagina que eu sou uma agência, aonde ele comercializa, ele faz a comercialização de animais. E aí você não pode rodar. Então você tem que se adequar ao que o Google ele permite. Você tem que verificar uma forma, faz comercialização de animais, é possível, realmente aqui não é proibido essa categoria de animal? Não, é animal lícito, no que tange assim, a prática em si, não é animal lícito. A prática é lícita, o animal vem com chip e tal, é animal doméstico, beleza, legal, tranquilo. Então, se o Google ele colocou você como uma reprovação de anúncio porque ele entendeu que havia ali algo ilícito ou ele suspendeu sua conta, vai fazer essas modificações. Tanto se suspendeu, envia contestação dizendo que não é um animal chipado, é um animal que ele tem um registro, etc, etc. Tudo aquilo que você já deve estar compreendendo como que é a lógica, porque a estrutura, na verdade, basicamente é a mesma. E se for reprovação de anúncio, você pode utilizar as mesmas estratégias que eu falei quando nós estávamos falando aqui de permissão de comportamento desonesto, tá? Até você conseguir ter o seu anúncio
qualificado novamente. Então toma bastante cuidado, porque muitas vezes, de uma maneira não racional, mas no nosso sem ter a intenção de escrever ou de colocar uma imagem ao qual vá incitar a violência ou a intolerância, nós acabamos colocando e isso pode gerar suspensão ou reprovação do seu anúncio. Volto a dizer, essa é uma política bem extensa, que tem vários itens que nós podemos falar sobre a intolerância e sobre os pontos a serem, que os anunciantes, por vezes, eles podem cometer, entretanto, se cometer, vai gerar um ônus para ele de reprovação ou de suspensão. Mas a lógica por trás disso, para você conseguir reativar ou fazer com que o seu anúncio ele seja qualificado, é essa que eu expliquei, não muda para nenhum deles, tá? Bom, posteriormente, então, nós falaremos, e isso na próxima aula, sobre práticas proibidas. Vamos voltar tudo aqui, tá? Nós temos quatro facetas que são avaliadas nas políticas do Google Ads. Conteúdo proibido. E aí nós vimos de conteúdo proibido. Produtos falsificados, produtos ou serviços perigosos, permissão de comportamento desonesto e conteúdo inadequado. Nós temos, em segundo item, que nós veremos na próxima aula, práticas proibidas, muitos são suspensos com práticas proibidas. Terceiro, conteúdos e recursos restritos. E quarto, editorial e técnico. Então, na próxima aula, nós começaremos por aqui, por práticas proibidas. Abuso da rede de publicidade, coleta e uso de dados, declarações falsas e por aí vai, tá? Tem muito conteúdo para nós aprendermos isso na nossa próxima aula, terceira aula do nosso curso de políticas do Google Ads. Se você acredita que esse conteúdo fez sentido, esse conteúdo realmente agregou algo em sua vida, a partir desse momento, então, eu peço encarecidamente para que você compartilhe, para que outros eles possam ter esse mesmo conteúdo, para que estes possam aprender. Se você ficou com alguma dúvida, quer colocar alguma sugestão ou não gostou de algo, achou que eu disse algo que não fez sentido, coloca nos comentários, é sempre importante para que eu possa buscar evoluir e trazer aqui também para os meus colaboradores da Mazuquim esses feedbacks para que todos possam evoluir, tá bom? Tem alguma dica de conteúdo novo que você quer aprender? Também coloca aqui nos comentários. Se não for inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho, porque geralmente são 3 ou 4 vídeos, conteúdos novos toda semana, ao qual nós postamos aqui no canal da Mazuquim. E nós temos um compromisso. Na próxima semana sairá a terceira aula do nosso curso de políticas do Google Ads e eu lhe vejo lá. Um grande abraço. Estamos sempre online, reinventando o seu negócio.